Oi, turma! Vamos estudar hoje mais um novo conteúdo? Vamos ver como é legal. Iremos estudar a disciplina de português com a professora Valdirene. O conteúdo que iremos estudar são os sinais gráficos, os acentos, acento agudo e acento circunflexo. Vamos ver agora o acento aí circunflexo e aí embaixo o acento agudo. Nós vamos ver agora para que serve a acentuação. A acentuação ela vai servir para demonstrar a sílaba mais forte em uma palavra, qual é a sílaba tônica de uma palavra, vai servir para identificar o timbre da vogal, ou seja, o som, se é aberto ou se é fechado da vogal, e para diferenciar o sentido da palavra. Vejam um exemplo aqui. Nós temos duas palavras que são parecidas na escrita, como vocês podem ver, só que uma eu vou ler vovó e a outra nós vamos ler vovô. O que é que diferencia a palavra vovó da palavra vovô? O acento. Nessa nós temos o acento agudo, nessa nós temos o acento circunflexo. Como é que eu identifico quando é o acento? Quando eu chamo, grito essa palavra, falo essa palavra na verdade, como se estivesse chamando uma pessoa que está distante. Vovó! Ó, então o som, o timbre aberto. Vovô! Ó, o timbre fechado. Nós agora vamos ver aqui o acento agudo. O acento agudo, ele vai ser um acento que vai ser utilizado sobre as vogais A, E, I, O e U, no qual ela vai dar o som aberto, esse acento dá o som aberto sobre as vogais, ou seja, não vai modificar o som delas, mas para eu descobrir aonde é o acento na palavra, eu chamo como se tivesse, pronuncio, chamando, como se fosse uma pessoa e que estivesse longe da gente. Por exemplo, água, água. Olha o som do A, demorando mais um pouco, e ele ainda é um som aberto. Água. É o mesmo som da vogal A, então é acento agudo porque o som está aberto sobre a vogal A. Quando eu digo época, época, viu? Que a sílaba que mais demorou quando eu pronunciei foi o E, e eu não disse E, eu disse E. Época. Mudou o som da letra E? Não. Então é o acento agudo. Quando eu vou dizer índio, índio, tá vendo? I, eu escuto in, I, não escuto Óbvio, ó, vendo? Ícone, I. Então, nós utilizamos o acento agudo sobre a vogal A, sobre a vogal E, sobre a vogal I, sobre a vogal O. E vai ter momentos que também ele vai vir sobre a vogal U. Agora, para o acento circunflexo. O acento circunflexo, ele vai vir sobre a vogal A, E e O, modificando o som dela, se tornando um som fechado. Quando eu digo âmago, eu não digo A, eu digo an. Então, o som está fechado. Quando eu digo você, eu não digo você, o som do E, eu digo você, E. Quando eu digo, tem uma palavra ônibus, ônibus, eu ia dizer ônibus, se não tivesse o acento, mas com o acento, ônibus, tá vendo? Então ele modificou o som ficou fechado.
então eu utilizo o acento circunflexo. Lembre-se, minha gente, os acentos gráficos, eles vão servir para marcar a sílaba mais forte, que é a sílaba tônica, e vai servir também para a gente descobrir o timbre das vogais, ou seja, o som que ela possui, se é aberto ou se é fechado. Toda vez que eu pronuncio uma palavra e ela não modifica o som da vogal, fica como A, E, I, O, U, é o acento agudo. Quando eu modifico o som da vogal e só sobre as vogais, o A, o E e o O, como tem o O, âmago, é an. Você é único, é on. Então, é acento circunflexo. Vou explicar agora um pouco. Eu tenho uma palavra cipo, mas é cipó. Então, quando eu pronuncio, eu digo ó, cipó, ó. Eu vou utilizar o acento circunflexo, ou agudo, desculpa. O acento agudo, quando eu digo jacaré, o som está aberto, é. Então, eu vou usar o acento agudo. Quando eu digo príncipe, i, então eu vou usar o acento agudo. Quando eu digo então eu vou usar o acento agudo, porque eu não digo atrã. Vírus, tá vendo, ó? Vírus. Então, ó, no vi. Então, nós utilizamos o acento agudo com o som das vogais aberto, no qual ele vai possuir o mesmo som de O, E, I, A, E e U. Vamos usar o acento circunflexo. O acento circunflexo, ele vai dar o som fechado. Nós só vamos poder utilizar sobre as vogais A, E e O. E ela vai modificar o som para an, en e on. Por exemplo, ciência, tá vendo que é em? Então eu vou lá e utilizo o acento circunflexo. Tem, tá vendo? Eu utilizo o acento circunflexo no em. Lã, tá vendo? Lâmpada, no an. Pêssego, eu não digo pé, eu digo p, e, tá vendo? Você, e. Então, nós utilizamos o acento circunflexo para ele dar o som fechado. Nós vamos ver o escrevendo certo. A palavra atrás e a palavra traz. Vamos ver o que significa cada uma. As indica lugar, vai indicar uma posição, lugar. E traz vai indicar, é uma forma do verbo trazer, é quando alguém traz algo. Vamos agora aqui. Vamos utilizar agora a palavra atrás e a palavra traz. Nós temos aqui, ele se escondeu da porta. Eu uso, ele se escondeu atrás da porta ou ele se escondeu atrás da porta. Eu utilizo atrás. Por que atrás? Porque está indicando um lugar. Está atrás da porta. O menino atrás boas notícias. O menino traz boas notícias. Eu utilizo traz, indica que ele está trazendo algo, alguma informação. Os meninos estão atrás do muro ou trás do muro. Atrás, porque indica lugar. Ele esperava a mãe atrás da escola. Ele esperava a mãe atrás da escola. Eu utilizo atrás porque indica lugar, a posição onde ele estava esperando a mãe dele. A menina atrás flores. A menina traz flores. Quando diz a menina atrás, está indicando uma posição, um lugar?
Não. Mas quando diz a menina traz flores, indica que ela vem com algo. O carteiro atrás cartas, o carteiro traz cartas. Então, eu não posso dizer que o carteiro atrai cartas, que não é uma posição, não é um lugar. Agora, quando eu digo traz, indica que ele traz alguma coisa. Então, o carteiro traz cartas. Pessoal, beijos e um abraço bem grande em cada um de vocês. Estou morrendo de saudade de cada um de vocês.